E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou responder a pergunta do JF, que é a seguinte: como aumentar minha autoestima? Bom, vamos lá. Eu diria o seguinte, tem várias possibilidades, eu poderia dar uma receita aqui, mas eu vou focar em uma questão, uma situação simples, por exemplo, que eu cometi muito, na minha opinião, foi um erro que eu cometi durante muito tempo na minha vida, que era a reclamação. Eu reclamava demais, demais, demais. Ou seja, quando eu estou reclamando que o outro não está fazendo, eu estou desviando o foco de mim. Eu não estou querendo olhar para quem eu sou. E o que significa isso? Significa eu olhar de uma maneira negativa. Quando eu reclamo, eu vejo o mundo de uma maneira negativa. Quando eu reclamo, eu não vejo o mundo que tem possibilidades de ver o lado bom da vida, de ver coisas boas que o mundo tem. Eu olho só o quê? Eu olho o lado negativo. Mas eu também tenho um lado positivo, porque eu reclamo demais. E quando eu reclamo demais, o que acontece? Eu atraio pessoas que também reclamam. Atraio pessoas, eu magnetizo pessoas que também têm essa mesma vibração. Então aqui, qual é a sacada? Para de reclamar. Como é que eu vou aumentar minha autoconfiança, por exemplo? Começa por aí. Para de reclamar. Olha o que o mundo traz, o que o mundo te dá. Olha as coisas boas que você tem na vida. Olha tudo que está acontecendo ao seu redor. Olha a pessoa linda e maravilhosa com você. Outra sacada, agradeça todo dia. A gratidão abre. A gente não tem a mínima noção do quanto ela abre a nossa vida, o quanto ela abre a nossa visão. Ou seja, para de reclamar. Quando você para de reclamar, as coisas ecoam de uma maneira diferente. Quando você para de reclamar e agradece, vai para o outro lado, por exemplo, é como eu digo, o mundo abre portas, o mundo abre possibilidades, infinitas possibilidades. Eu poderia falar aqui o quê? Uma receita de bolo para você, tal, papapá, papapá, papapá. Ok, é válido, claro que é. Mas, na minha opinião, é olhar para dentro do meu coração. O meu coração diz para mim, para eu falar o que aí para você? Para de reclamar da vida, agradeça a tua vida. Todo santo dia, todo santo dia. Eu lembro que teve um projeto que eu estava fazendo, e quando eu estava começando aquele projeto, eu falava, putz, que saco fazer isso. Como é chato fazer isso. Como é ruim fazer isso. Ou seja, eu ficava só reclamando. Aí, o que acontece? Eu comecei a ler alguns livros e alguns deles falavam a respeito do quê? Seja grato. Seja grato pelo seu dia. Fala, cara, tudo bem, ok. Eu agradeço a Deus, eu agradeço ao mundo. Porque eu estou em mais um dia. Não é isto só. É você agradecer do fundo do teu coração. Agradecer o quê? Agradecer essa câmera de vídeo, por exemplo, que eu estou gravando aqui para você. Agradecer a internet. Por quê? Porque agradecer a internet, porque através da internet eu posso me comunicar com você. Através da internet você pode ouvir esse vídeo. Agradecer a plataforma que você está assistindo esse vídeo, por exemplo. Agradecer toda a estrutura que as pessoas fazem, que as pessoas contribuem para ter uma plataforma melhor, para ter câmeras melhores, vídeos melhores, carros melhores, celulares melhores, enfim. Agradecer o mundo. Agradecer pelo simples ato de ter acordado. Agradecer pelo simples pela casca que envolve a banana. Os monges budistas fazem isso. Olha que legal! Ou seja, quando eu olho e começo a agradecer tudo isso, por exemplo, e aprender com um monge, putz, é fantástico. Na minha opinião, transcende a minha vida, muda a minha vida, muda o meu mindset, a forma como eu posso olhar o mundo e encarar e ver o mundo de uma outra maneira. Ou seja, como é que eu começo a aumentar minha autoconfiança? Simplesmente agradecendo. Quando eu agradeço, eu abro portas. Quando eu agradeço, eu começo a enxergar o poder também que eu tenho em mim. Porque no fundo, lá no fundo, a gente sabe que a gente consegue.
A gente sabe, mas a gente tem o quê? A gente tem medo. E se eu encarar o meu medo na porrada, eu me dou mal. Porque eu quero mudar de uma hora para outra. As grandes mudanças, os grandes projetos, eles vão acontecendo passo a passo, step by step. Não é num piscar, num estalar de dedos, num piscar de olhos. As coisas elas vão acontecendo, os grandes feitos vão acontecendo com o passar do tempo. Eu vejo, quando eu tinha 40 anos, eu não tinha a autoconfiança que eu tenho hoje. Por quê? Porque hoje eu consigo enxergar o que eu fiz no meu passado. Hoje eu consigo enxergar o quanto que eu estudei. Não estou falando aqui canudo só. Quanto eu investi em mim e quanto eu me dei a oportunidade de olhar para dentro de mim, ver quem eu sou e investir literalmente tempo, investir em estudo, ler livros, estudar, enfim, para quê? Para ser uma pessoa melhor hoje. Para descobrir que eu tenho meu poder. Mas, quando eu começo a parar de reclamar, aí sim o mundo começa a se mostrar de uma maneira diferente para mim. Ele começa a mostrar as oportunidades que ele tem, as oportunidades que ele pode me dar. É nesse ponto. Então, respondendo, o que eu fiz para aumentar a minha autoconfiança foi começar a parar de reclamar. Num outro vídeo que eu falei a respeito do quê? Da minha dissertação. Quando eu parei de enxergar as dificuldades que era, putz, eu vou ter que apresentar, vai ser um saco, ou seja, vai ser difícil, vai ser difícil, porque vai ser um fardo, é esse o problema. Porque quando eu olho aquilo com peso, literalmente vai ser difícil, mas quando eu olho uma outra possibilidade, com outro olhar, putz, eu posso pegar o meu canudo, por exemplo, que era o que estava acontecendo naquele momento. Mas enfim, depois se quiser, se procura aí na internet que você vai ver o outro vídeo onde eu falo a respeito da minha dissertação que eu fiz. Mas aqui o que eu vejo é o quê? Quando eu paro de reclamar que é difícil, eu me dou a oportunidade do quê? De enxergar o mundo de uma maneira diferente. E passo a ver o mundo de uma maneira diferente. Ou seja, eu sugiro para você o que eu fiz. Para de reclamar que as coisas vão começar a mudar. Vão começar a transcender. Para mim, o que valeu foi isso. Dentre N outras coisas que eu diria para você, neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, que foi importante para mim, para mudar o meu mindset, para mudar a forma como eu vejo o mundo, para mudar a maneira que eu encaro as dificuldades, para ter mais autoconfiança, eu parei de reclamar. Ver o lado positivo da coisa, olhar para o mundo de uma maneira onde você tem diversas oportunidades, agradecer também o que você tem, as possibilidades que você tem hoje. Ah, mas eu não tenho muito. Quem disse que eu preciso de muita coisa para fazer, para ser feliz? Quem disse que eu preciso de morar num palacete? Legal, se você mora num palacete, bacana, que Deus te ajude, que você tenha muito mais ainda. Mas se você não mora num palacete, você mora numa casa simples, agradeça o que você tem, para de reclamar. E você vai começar a ver o quê? Você vai começar a despertar a força que você tem em você. E eu diria que, para completar, veja uma coisa positiva que você tem. Uma. E amanhã você vai conseguir ver outra. Amanhã você vai conseguir ver outra, amanhã você vai conseguir ver outra. Não vai caber na palma das duas mãos. Veja isso. Para de reclamar e veja os seus pontos positivos. É isso aí, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude, muito otimismo. É isso aí, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.